Nessa noite quero saudar o povo adquirido com a paz do Senhor, amém? Saudar a família Marco Júnior com a paz do Senhor. Gostaria de intitular essa mensagem como A Hora do Salvador. É o hino que o evangelista Marco Júnior acabou de adorar. E sobre este tema, esta temática, estaremos ministrando. João, capítulo de número 19, versículo 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e, com ele, outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Irmãos, família Marco Júnior, o texto que ora lemos vai tratar de um momento que podemos dizer mais importante talvez da história. O momento em que pegaram aquele que era Deus, aquele que era o Verbo, aquele que estava à direita do Pai, aquele que sobre ele havia toda a autoridade no céu e na terra, no mar e no fundo do mar, e o crucificaram. Pegaram aquele que só fazia o bem, aquele que amava de todo o coração, aquele que sempre tinha compaixão. Ele não podia ver um cego que ele queria curar, não podia ver um manco que ele queria o restaurar, não podia ver um leproso que queria o purificar, não podia ver um paralítico que o queria levantar. Mas o evangelista Marco Júnior, sabe o que fizeram com esse que só fazia o bem? Pode nos ensinar, o presbítero Samuel? O que fizeram com esse cooperador J7, coordenador de música? Pegaram ele, levando assim a cruz. Meu Deus. Saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. Por minha culpa, presbítero Samuel William. Por minha culpa, cooperador J7. Por nossa culpa. Verdade. Foi agora espancado. Cuspiram no seu rosto. Puseram nele uma fenda e caçoaram. Zombaram dele dizendo: tu não é rei dos judeus? Tu não és filho de Deus? Então revela-nos. Com os olhos tapados. Quem te esbofeteou? Eu consigo ouvir os pá, aqueles tapas estralados, mãos grandes, fortes, pesadas. Consigo ouvir aquele barulho oco de um soco bem dado. Eu consigo entender e imaginar pelas sagradas escrituras que os evangelhos nos narra a tortura do Cristo. 100% homem capaz de na verdade sentirem dores que eu nunca sentirei. Pecado? Não, ele não havia pecado. Mas naquele momento em que Deus Pai disse: a quem enviarei? Quem eu
vou enviar na terra. De repente, na destra dele, do lado direito dele, disse: Pai, penso eu com a voz embargada, e ele simplesmente diz: envia-me a mim. E eu começo a tentar entender esse diálogo de pai para filho, de filho para pai. E de repente Deus disse: não, você tem que estar do meu lado. Você governa o planeta ao meu lado. Filho, não, por eles eu faço questão, pai. Aquele cordeiro que não havia pecado, aquele cordeiro que não era merecedor de estar na cruz do centro. Não, o da esquerda merecia pelos seus pecados, falhas, erro da direita também, mas ele não. Eu imagino nesse diálogo Deus falando: filho, tem certeza? Por eles, por elas, eu vou. Eu vou. Proibido Samuel ir na cruz do meio. Estava ele. E sabe o que mais nos constrange ao lermos o texto? É que evangelista Marco Júnior, quando olhamos Cooperador J7, Jesus, ele não morreu simplesmente por reis. Jesus não morreu simplesmente por profetas. Jesus, ele não morreu por sacerdotes. Sabe o que o texto vai dizer? Havia alguém que estava condenado à morte. É mesmo? Ele era salteador, ele era ladrão, ele era rebelde, rebeliava contra o governo. O nome dele? Barrabás. Haviam duas escolhas naquele momento: Barrabás, pecador, ladrão, meretriz, beberrões. Barrabás simbolizava todo tipo de pessoa e tinha só uma opção: soltem alguém. Meu Deus. Mas eles pegaram o rei. Eles pegaram esse que o meu irmão disse que era o autor e o consumador da nossa fé. Crucifica-o! E gritaram: crucifica-o! E ele ouviu eles gritarem: crucifica-o! Aquele que ele levantou da cadeira de rodas gritava: crucifica-o! O leproso gritava: crucifica-o! E ele ouvindo e falando: eu conheço essa voz. Crucifica-o! Foi aquele que estava no tanque. Crucifica-o! Foi aquela que eu fui na casa. Crucifica-o! Mas ele não desistiu. Oh, glória! O que ele fez, evangelista? Se entregou, ele disse: Pai, a ti eu entrego. Aí vem Paulo pregando: morte, ó morte, a batalha na cruz foi travada. Meu Deus! Morte, Olha aí. aonde estão os aguilhões? Morte, aonde está a sua vitória? Toda a cédula que foi feita contra nós, contra Barrabás, contra o ladrão da direita, ele cravou na cruz e bradou: Tetelestai. Está tudo pago, 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 tudo pago. E sabe
Sabe o que é forte, J7? Lá embaixo estavam gritando: crucifica-o! Crucifica-o! Só que lá em cima, Jesus, não diz o texto que Jesus gritou, diz o texto assim: e disse. Meu Deus. Sabe o que Jesus fez? O quê? Está consumado. O grito era: crucifica-o, mas mais poderoso que o grito que mandava crucificá-lo foi a palavra baixinha que Jesus disse: está consumado. O diabo está dizendo: pecador, cuidado, a hora do Salvador. O diabo está dizendo: adúltero, cuidado, a hora do Salvador. Fornicador, cuidado, a hora do Salvador. Meretriz, cuidado, a hora do Salvador. Ladrão, a hora do Salvador. Tá na quadrilha do crime, vai chegar a hora do Salvador. Porque ele disse: está consumado. Presbítero Samuel William, o suicídio está batendo na porta. Toque, toque. A hora do Salvador. Presbítero Samuel William, o vício está acabando. A hora do Salvador. Presbítero Samuel quer adulterar, quer abandonar a família. A hora do Salvador. Presbítero Samuel quer deixar a Bíblia de lado, quer tirar a roupa de crente. A hora do Salvador. Presbítero Samuel, são tantos os problemas. A hora do Salvador. Presbítero Samuel, Presbítero Samuel, Presbítero Samuel, Presbítero Samuel. De repente, olha aí. De repente, J7, alguém diz da esquerda: tu não és o Salvador? Tu não és o Filho de Deus? Olha aí. Tu não és o melhor? Tem gente querendo intitular aí, mas na maldade. Dá a resposta que Jesus deu: tu dizes. Tu não és, então faça que tu desça dessa cruz e arranque-nos dessa crucificação. Mas de repente chegou a hora, mas não era do Salvador ainda. Chegou a hora daquele do outro lado, da direita. Disse, da esquerda: escuta, eu e você precisamos e devemos estar aqui. Somos sujos, somos malfeitores, somos homens pecadores e maus, cheios de malignidade na alma, no corpo, no coração, na mente. Mas esse da cruz do meio, não, este não. E Senhor, sabe a hora do Senhor de adentrar pelas portas do paraíso, aonde vão gritar: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó estradas eternas, para passar o Rei, que é o Senhor da glória. Nessa hora, lembra de mim quando entrares no teu paraíso. O forte é que o ladrão da direita viveu a vida toda estando morto. Olha aí. Mas no dia da morte ele recebeu a vida. Vida eterna, por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Presbítero Samuel William, é a hora do Salvador. É a hora do Salvador. Seja salvo agora. Sabe por que hoje você pode entrar na presença de Deus e não precisa mais ser coagido?
Porque o Salvador disse: está consumado. O véu do templo se rasgou e Deus disse: entra no meu seio. Agora o acesso está liberado. Ô glória! Presbítero Samuel, me permita, J7, me permita. Escuta, pelo amor de Deus. Era 14 horas e 59 minutos. Estava de dia. Sabe esse lado sombrio que você está vivendo? Esse lado que não dá para entender e enxergar nada porque está tudo escuro. Está um vazio aí, fique tranquilo. Era 14h59, mas chegou a hora do Salvador. Era dia. Segundo o texto bíblico sagrado, o dia ficou noite. Desde as autoridades, a multidão que se tornou uma plateia daquela crucificação, segundo o texto sagrado, reconheceram que aquele que era, aquele que é, e aquele que o escritor aos Hebreus diz que será eternamente, verdadeiramente, é o Filho unigênito do Deus Pai, nascido de Maria, 33 anos e meio sendo provado igual nós, para dizer: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci, Ele teve que exclamar. O dia virou noite, começou um terremoto, mortos começaram a ser ressuscitados, e alguém que estava gritando: crucifica, 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 depois teve que dizer: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. E o céu, que antigamente só era aberto pelo lado de dentro, porque Deus dizia: Espírito Santo desce e põe porção sobre o profeta, desce e põe porção sobre o rei. Agora Jesus veio pelo lado de fora e destrancou a porta e falou: a partir de hoje está aberto, está aberto. Paulo vai dizer: eu fui ao terceiro céu. João no Apocalipse vai dizer: eu vi o céu aberto. O céu não está abrindo mais só pelo lado de dentro, mas agora ele está abrindo pelo lado de fora, porque Jesus ele veio para nos dar o acesso. Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante. Porque a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre o abismo, mas com a tua palavra ele gritou: haja luz. Segura que eu vou profetizar. É agora. Toda a escuridão que te cercava, eu tenho uma palavra. É a hora do Salvador. É a hora. Reage, porque eu vou estar igual o profeta Eliseu agora. Abre os olhos desse moço, porque atrás desse monte tem cavalos e cavaleiros de fogo ao nosso redor. A hora do Salvador chegou. Aí diz o texto, João 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e vimos a sua luz brilhar sobre nós. João estava cumprindo o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1, dito pelo meu irmão. Jesus veio para dizer: eu estava no princípio com o Pai, e agora eu estou aqui para reestabelecer a conexão. Adão perdeu ela no jardim, mas na cruz Jesus pegou de volta. Adão perdeu por meio do fruto, mas Jesus trouxe de volta por meio da cruz. Adão perdeu e foi expulso, mas Jesus nos pegou e falou: entra comigo que eu tenho acesso, entra comigo que eu tenho acesso, entra comigo porque eu tenho acesso. Tudo começou na sexta-feira. 3 horas, um dia virou noite. Ele morreu.
ficou sexta, sábado e domingo. Haviam 3 amigas inseparáveis, 2 Marias e uma Salomé, e no meio do caminho trazendo aromas para Jesus, para perfumar o corpo de Jesus, do mestre que estava no sepulcro do senador. Mas só que de repente, no meio do caminho, uma olhando para outra, das 3, uma disse assim: quem vai nos remover a grande pedra do sepulcro? Tem gente perguntando, presbítero Samuel e J7, quem é que vai remover a pedra do impossível? Eu tenho uma resposta para ti. Segura. No meio do caminho, uma olhou para outra e disse: eu não sei quem vai, mas vamos encorajando uma outra, porque nós vamos concluir o nosso propósito. Há uma pedra de impedimento, de tropeço no caminho, mas nós vamos aromatizar o corpo do nosso Salvador, independente da hora ou fora da hora. Vamos adorar na escuridão, na dificuldade, no deserto, na luta, na enfermidade, no abandono, na decepção. Vamos aromatizar Jesus. Quando elas chegam, a pedra está removida e tem um anjo ali que parece um moço, e de repente pergunta, porque olha para o sepulcro está vazio. Só que tem um mistério. Aí de repente aquele anjo diz assim: a quem procurais entre os mortos? Aquele que vive. Quando elas voltam aos 11, elas dizem: Jesus venceu na sua hora, porém não está no sepulcro mais, ele ressuscitou. De repente Tomé olhou e disse: eu não acredito, só se eu tocar nas feridas. Que ele vai a porta estava fechada, a janela trancada, e eles com medo da morte entre as paredes. Chega a hora do Salvador e ele diz: a minha paz vos dou. Presbítero Samuel, quem ele procurou? Tomé. Tomé. Ei, Tomé, tô ouvindo falar que você não acredita que Jesus ressuscitou, é verdade? É, só acredito se eu tocar. Então toca. Eu imagino que ele fez igual o Saulo: mestre, és tu? Tomé, toca aqui. Sabe o que Deus está dizendo para alguém que está me ouvindo aí? O que você pensou que está morto, pode procurar no sepulcro, porque já está vivo, viu? O que você pensou que está morto, Deus mandou te dizer: já está vivo, já está andando, já está falando, já está operando, já está passando pela parede. Vai entrar na porta da tua casa e tu vai dar um culto e ação de graça. O telefone vai tocar e tu vai atender, porque o que você pensou que estava morto, Jesus está dizendo: já está vivo, já está vivo, já está vivo, já está vivo. Ezequiel, poderão reviver esses ossos. Ezequiel disse: Senhor Jeová, tu o sabes, tu o sabes. Carne se juntando com osso, cada um no seu lugar. Se Jesus, o Salvador ressurreto, já tem a sua hora de agir, ó vale de ossos secos, assoprarão os ventos dos 4 cantos, e um grande exército ressuscitará. Evangelista Marco Júnior, ali no relógio está dando 9 para meia-noite, mas a hora ali está errada, porque agora é a hora de quê? Salvação. É a hora de quê? Salvação. É a hora de quê? Salvação. A cruz ainda é verdade. Hoje está marcando, não é 11h51, mas no relógio está escrito que é a hora de salvar. Tem salvação para o filho. É
salvação do matrimônio. Tem salvação no hospital. Tem salvação da vida espiritual. Tem salvação no cárcere. Vai salvar, vai salvar. Salva! Ei, corre, vai chuica, vai Daniel capítulo 2, versículo 21. É Ele que muda o tempo e as horas. Muda, Senhor, muda, Senhor, muda, Senhor, muda. Ele muda o tempo e as horas, porque no relógio dos judeus era a hora da morte, no relógio dos judeus era a hora da destruição, no relógio dos judeus estava dizendo acabou, mas no relógio dele estava escrito, estava dizendo é a hora do Salvador, é a hora do Salvador, Salvador, pra Cambalaia, sempre lembrando que me dava, chegando que me dava, que me dava, receba a salvação. Samuel, você acha que hoje vai ter filho voltando para casa? Ah, vai. Prefeito Samuel vai ter filho pródigo retornando? Vai. Prefeito Samuel vai ter agora gente deixando a oferta antes de depositar no altar para pedir perdão? Vai. Meu Deus, é agora. É agora. É agora. É agora. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Porque o filho que estava morto ressuscitou. Bendito e eterno Deus, em cuja presença do Senhor nos prostramos agora. nós oramos a Ti agora, meu Pai, porque Tu és Deus aí no céu e Deus aqui embaixo da terra. Nós já sentimos os tremores do movimento do Senhor. Deus, para a terra agora, para que o sol e a lua pare e segure o tempo. Deus, e nós vemos agora o Senhor movimentar. Meia chuierema para nós passarmos, Deus. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Deus, visita essa família, essa casa, esse lar. Visita esse hospital, visita esse cárcere agora. Visita, 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 visita. Olha o diagnóstico, muda, Deus, muda, muda. Deus, porque é hora do Salvador. É hora do Salvador. É hora do Salvador. É a hora do alvará, Deus. Eles dizem cantar. É a hora, é a hora. Visita a prisão, ó Deus. Senhor, muda o quadro, muda a história, muda o tempo e as estações, como já disse meu irmão, porque agora é hora do Salvador. Deus, cura do câncer, cura da AIDS, cura de doenças, ó Pai, malignas que não tem cura na medicina. É hora da cura. Senhor, porque nós cremos que hoje, no horário marcado como a hora do Salvador, tem mudança. Tem mudança. Tem mudança. E os teus servos testemunharão que a mão do Senhor, a mão do Senhor, a mão que está com a marca do cravo, a mão que abriu a porta do céu, a mão que foi cravada no madeiro, ela está sendo estendida hoje para abençoar. Os pés como chama, reluzente, latão que brilha, que foi apregoados também no madeiro. Pisa para serpente, pisa em Satanás, Senhor. E que os teus servos sejam muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sejam todos cheios do Espírito Santo, renovados por essa palavra, e que a paz do Senhor esteja sobre ti e toda a sua casa. E lembre-se, não deixe o seu relógio mudar, porque sempre será a hora do Salvador. Presbítero Samuel, hoje é meu dia, hoje é eu, impulsionado por Deus. Depois que você encerrar a live, a frase da live é:
é a hora do Salvador.